Há verdades históricas tão sólidas, tão monumentais, tão incontestáveis, que qualquer tentativa de negá-las revela apenas ignorância, má-fé e muita desonestidade. Uma dessas verdades absolutas é a seguinte: o Nordeste criou o Brasil, não ajudou a criar, não participou da criação, criou. Foi o berço, foi a fundação, foi o alicerce, foi a própria gênese desta nação continental. E se hoje há quem ouse questionar, diminuir ou menosprezar a importância histórica e contemporânea do Nordeste brasileiro, que se prepare para ser confrontado com fatos irrefutáveis, com a força inabalável da história e com a grandeza de um povo que carrega nas veias a essência mais pura do que significa ser brasileiro, brasileiro de verdade. Recuemos a 1500. As caravelas portuguesas avistaram terra. Onde? Porto Seguro, Bahia. O primeiro contato europeu com o território que viria a ser Brasil aconteceu em solo nordestino. A primeira missa em território nacional? Bahia. As primeiras povoações? Nordeste. A primeira capital do Brasil? Salvador, Bahia. Durante quase 200 anos, de 1549 a 1763, Salvador foi o centro político, econômico e cultural de toda a colônia. Não era uma capital, era a capital. O coração pulsante de tudo que existe sob o nome de Brasil. Mas vai além. As primeiras vilas, as primeiras cidades, os primeiros núcleos de povoamento efetivo, Olinda, Recife, São Luís, Natal, João Pessoa, todas nordestinas, quando o resto do território brasileiro ainda era Mata Virgem e o coração do Brasil já pulsava fortemente no Nordeste. Já tinha estrutura urbana, vida econômica pujante e efervescência cultural. O Brasil não começou no Sul, o Brasil não começou no Sudeste, o Brasil começou no Nordeste. E o que transformou a colônia portuguesa em território economicamente viável? Vamos lá. O açúcar. E onde estava plantado o açúcar? No Nordeste. De 1530 a 1700, o açúcar produzido nos engenhos nordestinos, especialmente em Pernambuco e Bahia, foi a principal riqueza colonial. Não uma das principais, mas foi a principal. O ouro branco que sustentou Portugal, financiou navegações, construiu cidades, inclusive europeias, e movimentou o comércio mundial. Pernambuco, no século XVII, era uma das regiões mais ricas do mundo, não do Brasil, do mundo. Recife e Olinda eram centros cosmopolitas que rivalizavam com cidades europeias. A riqueza produzida nos canaviais nordestinos era tanta, mas tanta, que atraiu a cobiça holandesa, resultando em invasões e na criação do chamado Brasil holandês, que a história fala fartamente. Tudo isso em território nordestino, evidentemente. Todo o capital inicial que permitiu o desenvolvimento das outras regiões brasileiras veio de onde? Do Nordeste. A mineração em Minas Gerais foi financiada com quê? Com capital acumulado nos ciclos econômicos nordestinos. A expansão para o Sul teve recursos de onde? Da riqueza gerada no Nordeste. O Nordeste não foi beneficiário do desenvolvimento brasileiro. O Nordeste foi o financiador. Mas a contribuição nordestina transcende a economia. A própria identidade cultural brasileira, aquilo que nos torna únicos no mundo, foi forjado no Nordeste. A língua portuguesa, a língua que falamos hoje, tem sotaque e expressões nordestinas incorporadas desde sempre. O português brasileiro nasceu na Bahia, em Pernambuco e no Maranhão. A culinária, acarajé, vatapá, caruru, tapioca, carne de sol, baião de dois, a gastronomia que o mundo reconhece como brasileira tem raízes profundamente fincadas no Nordeste. A música, do frevo ao maracatu, do forró ao axé, do coco à embolada. Os ritmos que embalam a alma brasileira são nordestinos. Luiz Gonzaga não levou o forró para o Brasil. Ele simplesmente mostrou ao Brasil o som que já era Brasil há séculos.
A religiosidade popular brasileira, com suas procissões, seus santos, seu sincretismo católico afro-indígena, nasceu e se consolidou no Nordeste brasileiro. O padre Cícero não era um líder regional, era a expressão de uma fé que define o caráter espiritual da nação. A literatura, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, gigantes que não apenas escreveram sobre o Nordeste, mas definiram o que é a literatura brasileira. A cultura brasileira é nordestina em sua essência. Eu não temo em fazer essa afirmação. Mas há algo ainda mais profundo e frequentemente esquecido. O Brasil, além do Nordeste, foi literalmente construído por nordestinos. Sim, e eu vou corroborar a minha afirmação aqui agora. Quando São Paulo precisou de braços para suas fazendas de café, lá no início do século XX, quem foi? O nordestino. Quando Brasília foi erguida no Planalto Central em tempo recorde, quem ergueu? O candango, principalmente o nordestino. Quando a Amazônia precisou ser povoada e seus recursos extraídos, quem mais foi para lá? O nordestino. Quando a industrialização do Sudeste demandou mão de obra, quem migrou aos milhões? O nordestino. A rodovia Belém-Brasília, construída passo a passo, quilômetro a quilômetro, com suor nordestino. A rodovia Transamazônica, sangue nordestino, em cada quilômetro. As fábricas de São Paulo, alimentadas por gerações de trabalhadores nordestinos. As obras de infraestrutura que modernizaram o país, mão de obra nordestina principalmente. O Nordeste não apenas criou o Brasil colonial, ele continuou criando e recriando o Brasil em cada fase de sua história. Não pediu reconhecimento, não cobrou gratidão, apenas deu, construiu e povoou. E o mais extraordinário, enquanto exportava seus filhos para construir a prosperidade de outras regiões, o Nordeste seguia de pé, resistindo, produzindo e vivendo. E aqui chegamos ao cerne do caráter nordestino, a resistência. Isto é o que mais define o caráter nordestino, a sua resistência. O nordestino foi forjado na adversidade. Seca que mata gado e desafia a sobrevivência humana, o nordestino enfrenta. Abandono histórico do poder político, o nordestino se vira. Preconceito e desprezo das elites do Centro-Sul, o nordestino encara, ignora e segue em frente. Não é coincidência que os movimentos de resistência mais importantes da história brasileira tenham raízes nordestinas. E apesar dos preconceitos que isso pode gerar, eu vou falar desses movimentos. Canudos. Sertanejos nordestinos resistiram ao exército brasileiro em uma demonstração de coragem e fé que marcou a história nacional. Foram massacrados, é verdade, mas nunca se renderam. Padre Cícero e o Caldeirão. Movimentos de fé e justiça social que desafiaram a ordem estabelecida, mostrando que o nordestino não aceita passivamente qualquer tipo de opressão, venha ela de onde vier. As ligas camponesas, nascidas em Pernambuco, representaram a luta dos trabalhadores rurais por dignidade e reforma agrária, influenciando movimentos sociais em todos os quadrantes do país. Lampião e o cangaço podem rotular de banditismo, não tem problema, mas foi também uma forma de resistência popular contra a miséria e o abandono, uma resposta armada à injustiça social. O nordestino não se curva. Ele pode dobrar sob o peso da seca, da fome, do preconceito, mas não quebra, nunca se quebra. Historicamente, isso é provado e comprovado. E a outra característica fundamental que define o nordestino. O nordestino fala o que pensa, não tem papas na língua, não esconde suas intenções. Seu sim é sim e seu não é não. A palavra ainda vale muito mais do que um contrato assinado. Essa honestidade brutal, essa franqueza que às vezes choca os ouvidos do Sul Maravilha, é a expressão de um caráter forjado na dureza da vida. Quem sobrevive ao sertão não tem tempo para falsidade.
Quem enfrenta a seca não tem energia para mentira. Quem conhece a fome de verdade valoriza demais a verdade para trocá-la por conveniência. O nordestino é direto porque a vida o ensinou que rodeios são luxos. O nordestino é direto e honesto porque a sobrevivência no sertão depende de confiança mútua. É leal porque aprendeu que quando tudo mais falha, só restam as pessoas. O Nordeste deu ao Brasil trabalho honesto, não esperteza desonesta. Mas há uma narrativa perversa que precisa ser destruída. A do Nordeste atrasado, dependente e incapaz. Mentira, 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 pura mentira. Construída para justificar séculos de exploração e de abandono deliberado da região Nordeste. O Nordeste de hoje tem algumas das universidades mais importantes do Brasil. Vou citar aqui algumas: a UFPE, a UFBA, a UFC, a UFPB. São centros de excelência em pesquisa e inovação que competem de igual para igual com qualquer instituição do Sudeste. O Nordeste tem o Porto de Suape, um dos mais modernos complexos portuários da América Latina. Tem o Polo Tecnológico do Recife, referência nacional em software. Tem o agronegócio do Oeste Baiano, que produz grãos em escala industrial. Tem o turismo de Natal, Fortaleza, Salvador, que movimenta bilhões todos os anos. Tem uma indústria cultural pujante, que não precisa de validação do eixo Rio-São Paulo para existir. Tem uma cena musical que dita tendências. Tem uma efervescência artística que não se curva ao modelo hegemônico do Sudeste brasileiro. O Nordeste não precisa ser desenvolvido. O Nordeste precisa parar de ser saqueado, abandonado e negligenciado pela política. Porque cada vez que alguém aponta atraso nordestino, precisa responder a uma pergunta simples: quem ficou com a riqueza que o Nordeste produziu durante 400 anos? Para onde foi o capital acumulado nos ciclos do açúcar, do algodão e do cacau? Para onde esse dinheiro foi? Responda. Esse dinheiro foi drenado, sistematicamente drenado para outras regiões, e depois tiveram a cara de pau de chamar o Nordeste de atrasado. E sabe o que mais incomoda os detratores do Nordeste? Sabe o que mais incomoda essa gentalha? O orgulho nordestino. Porque o nordestino tem uma coisa que dinheiro não compra: identidade. O nordestino sabe quem é, sabe de onde vem, carrega com honra suas raízes e não com vergonha. Um paulista de terceira geração muitas vezes não sabe dizer de onde vem sua família. O nordestino sabe. Conhece o sítio do avô, o vilarejo da bisavó, a história dos antepassados. Não porque o nordestino seja melhor ou pior, mas porque a identidade nordestina é forte, coesa, transmitida de geração para geração. O nordestino que migra para São Paulo não deixa de ser nordestino, ele não se esquece disso. Ele continua comendo sua carne de sol, ouvindo seu forró, matando saudade da terra, sonhando em voltar. E quando volta, sim, porque muitos voltam, traz de volta recursos, conhecimento, experiência. Contribui duas vezes, quando constrói fora e quando retorna. Esse orgulho não é arrogância, é consciência histórica. É saber que carrega nas veias o sangue dos que criaram esta nação. É entender que sem o Nordeste simplesmente não existiria Brasil. Mas sejamos claros, o Brasil deve ao Nordeste uma dívida impagável, simplesmente impagável. São décadas, séculos de políticas que privilegiaram o Centro-Sul em detrimento do Nordeste. Recursos drenados sorrateiramente, sistematicamente, investimentos concentrados longe de quem mais produziu, infraestrutura moderna para quem chegou depois e abandono para quem estava aqui desde o início. A seca nordestina, apresentada como fenômeno natural insuperável, era, na verdade, abandono político. A indústria da seca enriqueceu coronéis e empreiteiros, enquanto o povo morria de sede. E quando o nordestino migrava para escapar da fome, era recebido como? Com preconceito
e com desconfiança no Sul e no Sudeste. O nordestino trabalhava mais e ganhava menos. Construía prédios, mas morava em favelas. Produzia riqueza, mas permanecia pobre. E ainda ouvia que era preguiçoso, atrasado e inferior. Mas o nordestino resistiu, resiste e resistirá sempre. O Nordeste não é apenas uma região. O Nordeste é conceito, uma força, uma identidade que transcende fronteiras geográficas. Tem nordestinos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiás, no Paraná, em Rondônia, no Acre, onde há uma obra a ser erguida, uma fronteira a ser desbravada, um trabalho duro a ser feito, lá está o nordestino. E onde está o nordestino, lá está um pedaço do Nordeste. A comida, a música, a fala, a fé, os valores. O Nordeste não se expande por conquista, mas por presença. Não por imposição, mas por contribuição. São Paulo seria o que é sem os milhões de nordestinos que a construíram? Brasília teria sido erguida em 3 anos sem os candangos? A Amazônia seria ocupada sem o sangue nordestino? A resposta é óbvia, bem clara e direta. Não. E o futuro? O Nordeste está apenas começando a retomar o seu lugar que sempre foi seu por direito, lugar de protagonista da história brasileira. A transposição do São Francisco, obra que deveria ter sido feita há 150 anos, finalmente traz água para o semiárido. As universidades federais formam milhares de profissionais qualificados, a economia se diversifica, o turismo se consolida. E a cultura, obviamente, se expande. E mais importante, a nova geração de nordestinos está cada vez mais consciente do seu valor, da sua cultura, do seu papel. Não aceita mais o discurso de inferiorização, não engole mais a narrativa de atraso, não se curva mais ao preconceito. O Nordeste do século XXI não pede reconhecimento, exige respeito, não implora investimento, exige reparação histórica, não aceita migalhas, exige o que é seu por direito. Isso mesmo, exige o que é seu por direito. O Nordeste criou o Brasil. Não é opinião, não é regionalismo, não é exagero, é fato histórico, basta estudar. O Nordeste forjou a identidade com a sua música, com a sua língua, com a sua religiosidade, com a culinária, e acabou definindo o que é ser brasileiro. E o nordestino, esse povo gigante, forjado no sertão, temperado na luta, honesto até a medula, forte como um mandacaru, resistente como um juazeiro, esse povo não pede admiração, mas merece. Merece todo o respeito, todo o reconhecimento, toda a gratidão de uma nação que sem ele simplesmente não existiria. Então, quando alguém vier com discurso de superioridade regional, quando alguém ousar menosprezar o Nordeste ou o nordestino, lembre-se. Lembre-se sempre. Você está falando de quem criou este país. Você é um ignorante. Estude, aprenda. Você está falando de quem deu a primeira riqueza, a primeira cultura, os primeiros filhos que construíram cada canto desta nação continental. De quem enfrenta o sol escaldante do sertão com a mesma dignidade com quem enfrenta o preconceito dos ignorantes e dos boçais. De quem tem peito, não apenas coração, mas que tem peito e tem essência do que significa ser brasileiro de verdade. Respeitem o Nordeste, respeitem o povo nordestino. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu queria ter-o feito há muito tempo, mas meu problema atualmente é justamente esse, a falta de tempo. Espero que gostem, agradeço mais uma vez a participação de todos e muito obrigado.